não é questionar, como eu já falei com vocês, é porque, por acaso, a revista de Ribeirão Preto é o que aparecia bastante coisa em relação às disciplinas técnicas cirúrgicas, tá? Então, é um artigo antigo já, infelizmente acho que não é uma área das ciências médicas que chama atenção para novas publicações, mas ainda tem muita coisa, muito conceito válido e interessante, tá bom? Ana Beatriz, tá não, chegou. Carla, vai lendo aí pra gente. A infecção pós-operatória é denominada por complicação do aborto, quantidade e tipo de contaminação, técnica cirúrgica e anestésico intermedia e anestésico empregado, e resistência ao sedento. A infecção hospitalar é um processo infeccioso decorrente de micro-organismos presentes no ambiente hospitalar. Corresponde cerca de 10% de todas as infecções hospitalares. Próximo de 15% das infecções hospitalares são evitadas com medidas preventivas. As principais... Alguém? Vai lá no quadro, bota o primeiro tópico assim, infecção hospitalar. Só escreve isso. Alguém sabe qual significa infecção hospitalar? Tá, mas para eu dizer que essa infecção hospitalar, a pessoa tem que estar no hospital há quanto tempo? Escreve, não, vai ter muita coisa. Por exemplo, ó, eu internei ontem, tive febre hoje. Tem que ser fechado entre 30 dias, tá? Só que tem uma questão de cirurgia hospitalar, o paciente passa alguém contrato, antes de ir para a convência, então pode ser, chegando lá, pode voltar lá, pode ser. Não, ó, só um pouquinho, não foge da pergunta. Quanto tempo eu consigo... A gente vai chegar nisso aí, por isso que a gente vai entrar nessa discussão sem a gente deixar amarrado algumas coisas antes. Então, tá, uma coisa que você falar, tá, ok, é a infecção por conta dos patógenos hospitalares. É diferente a bactéria que eu tenho no hospital que eu tenho na rua. Mas a gente tem tempo, é mais teórico, tá, gente? Mas a gente precisa ter alguma definição para daí a gente dizer. A pessoa está com febre, interna com febre, a infecção é da comunidade. Quanto tempo de internação hospitalar eu preciso para a partir dali eu falar, não, ó, é infecção hospitalar? É tempo, gente. A partir de 4 dias. 4 dias, tá? Então, até pode ter sido causado por um problema, por uma doença, ou a pessoa pode, por exemplo, ter internado já com infecção, mas a partir de 4 dias, se essa pessoa não está melhorando com o tratamento instituído, a gente já tem que começar a pensar na cabeça de bicho hospitalar. E, inclusive, às vezes, pensar em trocar o esquema de antibióticos se for o caso, tá? Então, a gente começa a refletir, vocês vão ver quando mudarem nas cirúrgicas, e não é só aqui em Porto Velho, em qualquer residência médica cirúrgica, é muito comum os residentes deixarem 1, 2, 3 pacientes de jejum para a cirurgia no horário X, e a gente sabe que não vai rolar todas essas cirurgias. E aí, assim, deixar um na manga, não, deixa de jejum, porque vai que a do outro não dá certo, para a gente não perder o horário cirúrgico. É muito comum fazer isso. E aí os pacientes ficam internados dias antes da cirurgia, sem ter, gente, por que tá assim hoje? Ficam dias e dias internados antes, sem necessidade, e aumentando o risco de infecção hospitalar, tá? Então começa por aí. O paciente cirúrgico tem que internar que dia, gente? Qual o melhor horário? Qual momento? De preferência no dia da cirurgia em jejum. Então vocês vão ver, por exemplo, eu internando meus pacientes do base na véspera, no dia anterior. Por quê? Simplesmente por burocracia, para garantir que tenha leito. Porque acontece de chegar no dia da cirurgia e não ter leito para internar a cirurgia, não acontece. E aí eles falam que, deixando para fazer isso na véspera, que a chance disso acontecer é menor. Mas pensa comigo, se todos os cirurgiões fazem isso, além de aumentar o risco de infecção hospitalar, ora, se todo mundo não tivesse feito isso, será que não sobraria um dia a mais, né? E não o contrário, como acontece. Porque, por exemplo, minha cirurgia é amanhã, a dela é hoje. Para a minha de amanhã, raciocínio, se ela opera a dela e já dá alta, eu não preciso internar a minha antes, porque de repente se eu internar a minha antes, a dele que ia internar no dia, que foi um dia antes que a minha, não consegue leito, porque eu internei a minha sem necessidade de um dia antes. Porque essa é um dia de falha, gente. Se eu consigo dar fluxo, vai às 4 operar. Ela vai na segunda,
Atender ela no domingo. Só que ela ali, se eu for para ela na terça, eu já teria que atender ela na segunda. Mas na segunda tá ocupado para fazer cirurgia aqui. Entendeu? Então, o fluxo tem custo, gente. Tem custo de hospital para uma pessoa que você interna sem ter que fazer nada com ela, tem custo. É um leito a menos. Só que é um leito a mais que todo mundo pede, sem necessidade. O que vocês vão ver de paciente que está internado no hospital de base, seja clínico, cirúrgico, que está internado só porque é só para agilizar o exame. É só porque se ele tiver alta, não vai conseguir o exame que está demorando de 40 dias ainda. Então, é um monte de dinheiro nosso que está indo pelo ralo, o paciente que está lá tentando pegar infecção hospitalar, que está com acesso venoso com medicação que não precisa, tá? E isso a gente tem que cuidar. É a gente, a nossa cabeça. Vocês vão estar lá daqui a algum tempo, tá? Pode continuar, cara. Só um pouquinho. Liga só os Denise, não vai todo mundo dormir, tá? Só um, pelo menos, vai. As principais infecções hospitalares são as sanitárias, as respiratórias e as terceiras cirúrgicas. E essa epidemia, assim, como as principais... Só um pouquinho. A infecção hospitalar, as principais infecções são hospitalares. Isso aqui eu não estou falando cirúrgico. Isso aqui é para a vida de vocês. Anota, assim, bota esse parágrafo dentro da cachola. Urinária, respiratória, ferida operatória e sepse. O sepse é de forma determinada, normalmente vascular, tá? Sendo que as principais cirúrgicas pós-operatórias, causa de febre pós-operatório, é do próprio local da cirurgia. Da mesma forma que pneumonia, ou infecção de vias aéreas, ou infecção urinária é um termo diagnóstico, é uma síndrome diagnóstica, infecção do sítio cirúrgico é uma. Independente de onde seja a cirurgia, infecção da ferida operatória ou infecção do sítio cirúrgico é uma síndrome. Então, um paciente que teve febre no pós-operatório, o primeiro lugar que você tem que olhar é a ferida operatória. E não é só olhar, é botar a mão, é apertar, por isso a gente judia, assim, por conta disso. Esse bem controverso, porque não faz a mesma coisa. Não. Sim. Sim, mas é a mesma coisa. Ele só estava te falando em termos de ordem, que ele está na ordem. Em termos de ordem, numa internação hospitalar geral, urinária, respiratória, ferida cirúrgica e sepse. Só que dentre as causas de febre no pós-operatório, aí você viu que mudou a ordem. Cirúrgica, urinária e respiratória. Tá? É só isso. Enquanto que as principais infecções cirúrgicas pós-operatórias são as do próprio local cirúrgico, as urinárias e as respiratórias. As infecções pós-operatórias, que habitualmente são do local cirúrgico, têm uma alta mortalidade e tempo de permanência hospitalar prolongado. A resposta orgânica à infecção depende da prudência e do número de organismo do infectante, do meio que a infecção se desenvolverá, do mecanismo de defesa do hospedeiro barreira à infecção, mecânicas para identificar o agente do descritório, hormonais, IgG, IgM, IgA, celulares, macrófagos, neutrófilos, citocinas, lideradas pelos macrófagos, presença de fator horário, presença de fator que levam à imunossupressão, idoso, diabetes, desnutrição, leucopenia, osteoterapia, rádio e quimioterapia. Tem que ir mais devagar, viu? Porque você não está dando nem sentido a frase. Quando eu te parar, falo, respira e me fala o que você leu, você não vai entender. Mas aí você está entendendo o que você está lendo? Tá bom. Tá bom. E quando eu tinha dia para estudar, assim, não estava com muita atenção, eu já me peguei lendo o mesmo parágrafo 10 vezes e aí você já me entendia. Porque você não está com vontade de ler aquele negócio, entendeu? Eu levo tá bom, só para outra pessoa acordar. Gabriela Brice, chegou? Não. João Pedro. Vai, assume aí, João. Tá, só um pouquinho, ó. Há várias recomendações para a prevenção de infecção. Leia antes de acordar os outros estão dormindo, senão a pessoa dorme também. Tem coisa melhor para dormir do que a voz do sobretinho lá no final, assim, ele ficar Então, voz alta para acordar. Olha só o que ele vai começar a falar. Então, em relação à infecção, na verdade a gente quer prevenir a infecção. A gente pode tomar medidas em relação ao paciente, ao ambiente, à equipe, à técnica. Ele vai começar a falar sobre algumas coisas no pré. Vai, vontade, João. Há várias recomendações para a prevenção das infecções que acontecem no trabalho de preparação do paciente que implica a hospitalização pré-operatória. Há várias razões que ajudar a ser possível. Controle de pessoa contaminada ou infectada no ambiente hospitalar. Esterilização da doença vírus. Profilaxia antimicrobiana.
Mas botar em jejum diminui o risco de infecção? Não, eu quero alguém que defenda que botar o paciente em jejum diminui o risco de infecção. Alguém defenda, por favor, por que jejum pré-operatório Pode colocar fazer tanto na sala, pode fazer a intestinal. Calma, você começou bem e aí embananou as coisas. Quando o paciente está em jejum, quando ele não está em jejum, ele pode fazer jejum. Tá, e se ele vomitar, o que pode acontecer de muito ruim? Não, broncoaspirar, pneumonia broncoaspirativa. Primeira coisa. E é o grande motivo de gancho do anestesista. Tá? É isso aí. Então, o grande problema de não ter jejum é risco de broncoaspiração, pneumonia broncoaspirativa e química maciça. Mais lá pra frente, a gente vai estudar que o jejum prolongado ele é ruim. Que existem protocolos de jejum resumido, pensando inclusive em diminuir a resposta metabólica ao trauma e a questão do controle glicêmico. Não pode nem estar hiperglicêmico, mas hipoglicemia também é ruim, tá? Mas principalmente, sim, está relacionado. Mas não é só isso. Fora o jejum, o que mais é preparo do paciente? A higienização. Trocar a roupa do local, o que mais? Botar aquela pouquinho no pé. O que mais? Não sei se é paciente. E aí, faz? É porque ele estava começando a me mesmo. Vai, Everton, fala aí, você estava falando a respeito disso. Dá banho ou não dá banho mais hoje em dia? Que antigamente, gente, e aí em muitos lugares ainda recomenda banho pré-operatório. Alguém já fez cirurgia aqui? Mandaram vocês tomar banho antes da cirurgia? Então hoje em dia está em desuso, alguns hospitais ainda usam, mas na minha residência era todo mundo ainda que a gente mandava tomar um banho com clorexidina, degermante. Aí a primeira briga, antes de tirar o banho, a primeira briga era quando dar o banho? No dia da cirurgia ou na véspera? Quando o paciente vai entrar, ou você vai fazer a cirurgia de uma tarde e vai colocar uma medida na casa dele, tomar um banho com detergente, lá talvez faça talvez não detergente, como se fosse alcoólico. Não, alcoólico não, é detergente mesmo. Aquele na nova função da terceira noite, para 3 dias, eles tomam mais uma Do Einstein, né? Então, na verdade, assim, ó, sinceramente, eu acho que no final das contas, não há diferença significativa estatística em relação com risco de infecção, tanto que ninguém vai fazer ninguém tomar banho antes. E isso não mudou o número de infecção pós-operatória, senão todo mundo dava mais um pouco tomar banho primeiro, tá? Só que se muda 0,5%, os melhores hospitais do país vão fazer, e ele faz, tá? Por outro lado, eu acho 3 dias muito extremo, porque eu acho que você muda inclusive sua flora restante. Você deixa mais suscetível às bactérias hospitalares, que você vai entrar no ambiente hospitalar. Eu acho que é um pouco de exagero e ninguém mais usa hoje, tá? Então eu não acho que tenha mudança significativa estatística em relação a esse banho mais. Por isso que caiu em desuso. E a nossa discussão na época era, toma banho no dia ou toma banho na véspera? O banho no dia, o problema é que se a cirurgia começa às 7, que hora que esse paciente tem que acordar para tomar banho? Por quê? Por que não pode tomar banho? Porque tinha que esperar pelo menos 2 horas. Você viu isso? 2 horas? Após o banho, apesar da gente achar que tá limpinho, cheirosinho, é o momento que a gente mais descama, a gente mais solta o resto do celular. 2 horas após esse banho. Então, teria que ir, se desse banho, esperar 2 horas até a hora do procedimento. E isso não era prático, não era factível no dia. E de quantas vezes atrás você dia que o paciente estava saindo do banho ainda? Ainda tinha essa. Então, orientava se fizesse na véspera ou até o banho domiciliar. Antes de vir para o hospital, que seja no dia anterior ou que seja no próprio dia, mas antes de vir para o hospital, toma um banho lá com clorexidina. Mas hoje, ninguém pede mais isso e não mudou. Então, o que não muda estatística, o que não muda risco, não tem benefício. Para você de fazer, tá? Então, no final das contas, na recomendação, não tem mais o banho. Não. E se tiver, tem que ser no mínimo 2 horas antes, tá? Fala assim, eu quero fazer. Tá, beleza, faça. Faz a festa, tá? O que mais seria preparo do paciente? Nós vamos ter, gente, praticamente o semestre inteiro, quando a gente vai falar de pré-operatório, só discutindo
tudo isso. Então, o preparo do paciente ele começa na primeira consulta do médico. Começa na indicação cirúrgica. O preparo, do ponto de vista cardiológico, do ponto de vista de exames, de conhecer a doença, de fazer os exames de imagem para saber qual é a estratégia cirúrgica, cada uma dessas coisas é com o intuito de ter a melhor cirurgia possível, mais rápida, com menor trauma, com a recuperação mais rápida. E tudo isso, querendo ou não, mesmo que indiretamente está ligado à diminuição do risco de infecção, né? Então, se eu otimizo a medicação pré-operatória do paciente que está hipertenso descompensado diabético, no final das contas eu quero ter um melhor resultado e o paciente diabético descompensado está mais suscetível à infecção, tá? O paciente hipertenso descontrolado tem um risco maior de sangrar. Se ele sangra, faz um hematoma, o hematoma aumenta o risco de infecção. Tá? Então, indiretamente, tudo está ligado também ao menor risco de infecção. E o preparo pode ser tanto o preparo, a gente pode pensar mais amplo, como o preparo pré-operatório geral, como o preparo do paciente da hora que ele internou. Tá? E aí começa isso internando o mais próximo possível da cirurgia e com jejum pré-operatório. Então agora vocês já sabem, internar antes é ruim. E é de novo que eu falo pra vocês, vida real é uma coisa, o certo é outra. Vocês têm que saber para quando vocês forem o dono do doente, vocês escolherem melhor para ir, tá? Lavagem das mãos e antigraça da equipe cirúrgica, é o que a gente vai aprender, chama de degermação, e está prestes a cair em desuso. Controle do pessoal contaminado ou infectado do ambiente hospitalar. Esse controle começa naquele controle do próprio ambiente que a gente viu. Centro cirúrgico não é para local de visita, local de... Vamos fazer um tour pelo centro cirúrgico para ver como é que é Era para ter uma segurança na portaria, checando, né? Começa por aí. E aquela questão da roupa, teoricamente não era para levar roupa para casa para lavar, porque é uma roupa de uso restrito que deveria ser controlada pela instituição, né? Eu não sei de quanto tempo cada um lava a sua roupa ou a sua gominha de tecido, ele indica, né? Vai fazer coleção, eu tenho minha coleção, mas tem que lavar a cada cirurgia. Infelizmente, eu tenho quase certeza que muitos não lavam, tá? Isso é ruim. Alguém leu o webinar? O Propé lá, a história do Propé. A gente até discutiu, eu acho. Usa Propé ou não usa Propé? É necessário, mas a evidência que é bom. Mas qual sapato que eu posso entrar? Fechado. Mas pode ser qualquer um, meu da rua? Mas eu posso usar sei lá, posso ir de tênis? Tá. Posso ir com o meu cross? Não. Vamos deixar. Gente, vocês são muito rígidos. Só se contaminar. Tá. Você queria deixar, né? Vamos pensar. Sapato social de homem, fechado, sem cadastro, couro, pode? Gente, pode, pelo amor de Deus. Pode. O ideal é que seja emborrachado, mas vamos vir para a realidade um pouquinho, tá? Tem que ser fechado. E de preferência que não tenha realmente cadarço, tecido, que absorva, né? Mas o couro, a borracha e alguns sintéticos, ok. Tá, ó, o sapato da colega ali, ó. Bota o pé pra cima, colega. Mostra pra todo mundo. Faz parte, vida real. Ó, o sapato dela pode entrar no centro cirúrgico? Pode. Ela pode ir com esse sapato, do jeito que ela tá aqui, entrar no centro cirúrgico? Não, o sapato só. Pois é, eu achava que podia também. Lá em Ribeirão era o que a gente usava também, aqui no Sol da Moral que a gente usa também, eu uso também. Eu também não sou 100% não. Mas a gente vai ver aqui no centro cirúrgico, mas o webinar me trouxe uma coisa, assim. Não é porque o Propé não tem evidência de benefício que você tem que entrar com qualquer sapato da rua no centro cirúrgico. E não por conta, talvez, da rua para o centro cirúrgico, mas o contrário. Então, segunda-feira eu estava numa cirurgia, terça, segunda, sei lá, terça. E, às vezes, cai gás, o sangue de cima da mesa,
tava pisoteando aquela gás bem ensanguentada. E aí eu vou pra casa e às vezes meu filho quer brincar de caçamento de peixe, né? Dele passar um tempo, ele tem 4 anos de pé, filha menina, põe na boca. Então, é por esse motivo que a gente não poderia. Então pode usar qualquer sapato desde que é adequado para o centro cirúrgico, mas não é qualquer sapato que vai em volta. Você deveria ter um sapato exclusivo, o seu, que você quisesse. Podia ser o tênis? Podia, não é o adequado. O problema vai ser quem? Meu? Não do paciente, o problema é meu, que o meu sapato vai estar contaminado. Então eu vou ter que levar o meu sapato contaminado para lavar na minha casa, entende? Então o problema é esse. Mas você também traz contaminação para casa e sai pisoteando essa contaminação por onde você passa. Então por isso deveria ter o sapatinho, assim como o pessoal que trabalha todo dia lá tem, todo mundo deveria ter o seu armarinho com o sapatinho de uso exclusivo do hospital, para não ficar nesse leve trás. E aí? Deveria? Provavelmente não vai. Deveria. Se é inclusive a roupa do centro cirúrgico. Na verdade, essa história de pijama em qualquer lugar do hospital, isso é novo, né? Isso é moda. Isso é invenção. Mas deveria, inclusive, por que eu falo que não poderia usar a roupa, inclusive a sua? Não, eu tenho. É errado, porque o ambiente do centro cirúrgico, ele é um ambiente restrito, onde todos deveriam, nem presídio. A roupa dos presidiários é tudo a mesma para mostrar que eles são eles. A do centro cirúrgico era para ser assim. Tinha que ser exclusiva do centro cirúrgico, um cor diferente, inclusive, e a pessoa não poderia entrar com a sua de bichinho, porque é um ambiente restrito. E aí o centro cirúrgico é responsável por limpeza e também não pode sair, tá? Então, por exemplo, no hospital que tem uma CCIH, uma comissão de controle de infecção hospitalar, que funcione, aí de uma criatura que sair do centro cirúrgico pega no hospital andando com a roupa do centro cirúrgico. Agora, com essa pijamização generalizada, você não sabe mais nem quem está em qual lugar, né? Mas era algo assim, tipo, você pode receber uma notificação e receber por exemplo, uma demissão de justa causa que está circulando como centro cirúrgico fora da hospitalar. Duvido que alguém faz isso lá no ICMC, porque lá as coisas são extremamente nítidas, certinho, sabe? Então é errado. Saiu do ambiente cirúrgico, tirou a roupa, voltou para o ambiente cirúrgico, vestiu a roupa de novo. Com relação ao provérbio, o nome dele, com relação a ele não dar benefício ou ele pode usar infecção. Não trazer benefícios adicionais em prevenção de infecção para a cirurgia. Um dos administradores falou assim, não usar provérbio para evitar a infecção do paciente. Eu achei que parece que não é por causa dessa infecção. Um dos lugares que eu vi essa discussão, acho que no webinário ele fala que o vestir o provérbio acaba aumentando o risco de infecção por fazer a pessoa levar a mão ao pé. E teoricamente ela deveria lavar, só que nem todo mundo que entra no centro cirúrgico entra na cirurgia, como equipe, por exemplo. E essa pessoa continua circulando, abrindo pacote de material, fazendo outras coisas. Então pode ser respondido por isso. E tudo que causa custo e não tem benefício comprovado de prevenção, eu uso provérbio nos lugares que eu vou, uso mais para proteger o meu sapato do que prevenir infecção, entendeu? Se não tem, eu uso. Se tem, eu coloco. Porque, eventualmente, eu faço um parceiro deles. Tá? E porque eu não tenho sapato próprio. Por quê? Pura e simples logística hospitalar. Não tem hospital, por exemplo, sou funcionário do lar, desde que eu voltei. Não tem armário, não tem lugar que você colocar sua roupa. Então, não tem onde a gente guardar. As únicas pessoas que conseguem, de fato, guardar suas coisas lá no centro cirúrgico é os anestesistas que estão lá todos os dias todo o dia inteiro. E as enfermeiras técnicas que estão lá o tempo todo a vida inteira. O cirurgião não está lá todo dia. Ele vai hoje aqui no hospital, vem um no outro, depois um no outro, no outro, no outro. E fora eu teria que ter 50 sapatos, 50 roupas para cada hospital. Isso não é um problema, o problema é que não tem armário mesmo. Esterilização, né? A gente vai ver. Profilaxia antimicrobiana. O que é isso? Até quando? Só antes? Como que é esse antibiótico? O efeito dele não vai tudo isso não. Não, uma hora. A gente vai ver, vai ter um momento só para discutir antibiótico até umas horas. Cuidado de antisepsia, técnica adequada na instalação do cateter venoso central quando for colocado, né? Mesmo o cateter periférico tem os seus cuidados. E vocês vão ver muita gente fazendo anestesista. Nossa, anestesista é o caminhão. Pega o sanguinho e dá uma limpadinha assim.
Anestesista, para pegar acesso, deveria, para pegar acesso no periférico, precisa de outro. Precisa, né, de procedimento para proteção da pessoa. Vocês vão ver, acho que é mais fácil você ver um anestesista fazer uma função sem luva do que de luva. E tem que ter cuidado também para a função venosa, porque pode fazer flebite, mesmo periférico, e esse flebite sendo um foco de sepsis, né? Continua, João, mais um pouco. Sim. João, mas WhatsApp, João. Volta pra cá, só vou te colocar bem aqui sentado. Ventilação adequada na sala cirúrgica, desinfecção da superfície na sala cirúrgica, comprometimento cirúrgico nucleares, asepsia e técnica cirúrgica nuclear, cuidados de asepsia na intubação orotraqueal e na passagem da sonda musical, a duração do ar respiratório. A ventilação, quando a gente vê o ambiente, vocês já entenderam o motivo, né? Limpeza e desinfecção das superfícies. Colega, começa no mesmo. Diego, bota lá um asterisco assim e coloca desinfecção. A gente já viu o conceito de desinfecção e esterilização, né? Sim. Tá, não, então eu tô confundindo, mas... Não, pensa não, é que a outra turma ainda estava nisso. Lembra? Conceito de desinfecção, esterilização e desarmação. São 3 coisas diferentes. As roupas e as vestimentas, a gente já falou. Asepsia e antisepsia, a gente já falou de conceito do que é asepsia, o que é antisepsia. E tudo que a gente faz para prevenir infecção, desde vestir a luva, botar a touquinha, botar o não propé, cada um desses é um passo de antisepsia para alcançar a asepsia utópica, mas é o objetivo. E no pós-operatório, João? Proteção e curativos da medida cirúrgica. Quanto tempo leva para uma ferida se tornar vedada em relação ao meio externo? Né, para ela fechar, para ela inibir a entrada de bactérias. 24 horas. E por isso, acho que eu já falei também, né? Só pode abrir curativo após 24 horas. Se tá tudo bem com a ferida, se não tá sangrando, se não tem motivo que chame atenção, para que fulano vai abrir a ferida antes de 24 horas? Ele tá aumentando o risco de infecção hospitalar e é só o que vocês também e os residentes vão fazer, independente da hora que o paciente operou no dia anterior. E o pior é que vai ter 6 negros na enfermaria. Vai sair abrindo os 6 assim, ó, em série. Não vai lavar nem a mão de um pro outro. Ou seja, não tinha nem dado 24 horas, então ainda foi lá, abriu a ferida do senhorzinho que está infectado com a pulseira, aí pulou para o outro que estava bonitinho, cirurgia limpa, já viu o que vai acontecer. Tem casos que demoram mais? Sim, pode ter interferências. A cicatrização ela é intrínseca do indivíduo, né? A gente fala 24 horas com uma cirurgia padrão, uma cirurgia que o paciente está em boas condições, uma ferida que não tem tensão, isso talvez seja mais importante. Ferida sem tensão, paciente bem nutrido e sem alterações sistêmicas, tá? A princípio é esse período. Tanto é que os meus pacientes da tireoide, eu tiro às vezes o curativo, a primeira vez, no primeiro dia, tem um sanguinho, e aí eu até falo pra ele, ó, curativo só enquanto estiver saindo um sanguinho. Isso não leva 2 dias. Que é aquele momento, só que é a ferida sem tensão. É claro, o paciente tem uma ferida operatória na região de dobradura. Aí mexeu o braço, vai abrir, né? Mas desde que a ferida esteja ali borda a borda, coaptada sem tensão, em até 48 horas ela tá vedada. Ana Beatriz, continua a ler pra gente. Ué? Ah não, tá ali, verdade. O Ivo tá aí? Eu já falei com o Ivo. Ah não, tá não. Tá? Então, leia. A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, CIH, órgão encarregado de formar, verificar, pesquisar, prevenir e controlar as infecções hospitalares. O objetivo principal do Programa de Controle de Infecção é exercer uma ação educativa na comunidade hospitalar. Só um segundo. Alguém tem um troço desse diferente pra mim pensar pra caber ali? Eu tenho. Eu não consigo te acompanhar. Não, é igual. Mas tem emprego, né? Mas o problema é que tem cadeira ali, ó. Olha lá, professor, lá no Vou lá na Rosa pegar esse troço de cada exame. Eu tenho 50 desse caso e por algum motivo não deu certo. O objetivo principal do Programa de Controle de Infecção é exercer uma ação educativa na comunidade hospitalar.
hospital, no link, primeiro tempo. Classificação das cirurgias por profissões. Cirurgias limpas, sem lesão do trato gastrointestinal, urinário ou respiratório. Ó, só um pouquinho. Isso aqui é o que eu vou cobrar de vocês. Isso aqui é pra saber pra vida, tá? Então você vai ler um pouquinho mais de calma pra todo mundo internalizando. Então a gente vai separar as cirurgias, classificar elas do ponto de vista de risco de infecção. Nesse momento eu tô pensando na cirurgia antes dela acontecer, tá? Porque às vezes a cirurgia muda, às vezes ela infecta, perfurou no meio da cirurgia, aí se você reclassifica ela. Mas no momento que você vai começar a cirurgia, qual é o potencial risco de contaminação dela? Limpas. Cirurgias limpas, sem lesão do trato gastrointestinal, urinário ou respiratório. Feridas não traumáticas, sem processo inflamatório. Cumprimento dos princípios de exercício. Parou. Exemplo. Não, só letiva não. Eu posso fazer uma cirurgia letiva do trato gastrointestinal? Cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca se enquadra aqui? Sim. Não, mas vamos pensar. Não cola não. É justamente para treinar. O momento é esse. Tireoide, sim. Amputação de dois. Amputação de braço? Fratura, professor? Depende. Qual foi o motivo da amputação? Acidente? Fratura exposta? Aí já não é limpa, porque já é traumática. Aí você tem infecção crônica com úlceras. Normalmente o paciente diabético ele vai com amputação por conta de infecção podridão da boca. E aí não está infectado. Mas tem uma condição que a gente faz a amputação na cirurgia limpa. Quem sabe? Indicação de amputação que ainda é limpa. Trombose de qual tipo? Isquêmica, mas de qual vaso? Porque TTP não é indicação de amputação. Arterial, gente. Isquemia arterial. Tem dois tipos de trombose. A trombose venosa profunda ela é PVP. Ela é trombo no sistema venoso. O sangue chega, só que não sai. A princípio, isso não é indicação de amputação. A gente vai fazer anticoagulação para ver se esse coágulo dissolve e o membro continua sendo irrigado. Ele não consegue ser drenado direito. Agora, a trombose arterial, que aí normalmente são os pacientes tabagistas, que tem fibrilação arterial, que ele vai soltar o êmbolo do coração, ou então uma placa e obstruir uma artéria. Aí sim, ele vai causar isquemia aguda arterial. E aí, se isso não for revertido, ele vai ter isquemia, necrose do membro e tem que ser amputado. Tá? E aí pode ser mais difícil, porque a gente tenta até o último. Sim, até o último. Só vai, isso aí. Aí até lá já causa infecção, já tem úlcera, já tem outras coisas. Ou câncer, por exemplo, eu posso ter um tumor ósseo, um osteosarcoma de fêmea que tem que amputar. E é limpa. Tá? Gangrena pelo quê? Nossa, ele foi longe. A princípio não é pra seca, né? É porque sempre que a gente tem isquemia, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque é a melhor parte para desenvolvimento de infecção. Então vai depender muito. Eu só quis pausar vocês, mas esses exemplos são muito distantes da gente. Vamos voltar para algo mais dia a dia. O que seria uma ferida não traumática? Cirúrgicos. Sabe por quê? Eu só penso em ferida cirúrgica. Porque feridas não traumáticas, porém sem processo inflamatório, é difícil. Que tipos de. A gente já falou sobre o conceito de solução de continuidade? Uma úlcera por leishmania, ou por paracoco, ou por uma picada de cobra, ou por queimadura, apesar de que queimadura já é traumático. Todas são soluções de continuidade, são feridas. E não traumáticas. Só que todas têm processo inflamatório associado e infeccioso. Eu não estou conseguindo entender o que classifica como traumática ou não. Trauma, presença de trauma mesmo, porrada. Impacto mesmo. Trauma, facada, tiro, porrada, trauma. Trauma mesmo, agressão. Lesão tecidual traumática. A cirúrgica é uma, tá? Só que, qual é a diferença de uma ferida traumática, seja lá o que causou ela, para uma ferida cirúrgica? Hã? A gente faz de tudo para manter ela limpa. Então tem todo um preparo, tem antisepsia,
tem esterilização de material, tem lavagem tem controle do ambiente. Na traumática não tem isso. Você não vai falar, joelho, ó, agora eu vou cair, vamos tomar um banho de clorex, vamos esterilizar, não tem, entendeu? Então, o que diferencia a ferida traumática da não traumática, ou seja, da cirúrgica, é exatamente que essa cirúrgica a gente controla os fatores para manter ela limpa, tá? Mais exemplos de cirurgias limpas. Oftálmica. Oftálmica não é nem cirurgia. Excesso de lesões de pele, né? De câncer de pele. Fiz isso ontem. Depende se, mesmo sendo uma lesão, se não há solução de continuidade. Porque eu posso ter lesões oncológicas, né, câncer, que não está infectado, mas ela tem solução de continuidade. Ela ulcerou, ela tem um pouquinho de secreção, quebrou a solução de continuidade, ela já não é totalmente limpa, tá? Mas se a pele de cima daquela lesão está íntegra, sim. Cirurgias plásticas como um todo. Teoricamente, toda cirurgia plástica é para ser uma cirurgia limpa, né? Afinal, o objetivo final é estético, você não vai operar um paciente com infecção, inflamação, qualquer coisa do tipo. Não vai mexer em trigo, não vai mexer... Traqueostomia, gente. É limpa? Não, é. Mexer no trato respiratório, por mais controlado que seja, é suja, tá? Não é suja. Deixa eu dar outro exemplo. É inguinal. E aí? Inguinal sempre dá uma boa discussão. Por quê? Ó, a gente não trata, a gente não é igual ao período de Natal, a gente não sofre por antecedência. Eu não vou classificar uma cirurgia numa potencial de contaminação pensando que a reabilitação pode acontecer. Você vai pensando que ela vai dar certo. A questão é que aqui, normalmente o que está herniado? É uma hernia inguinal. O que está herniado? Intestinos. Considerando que a cirurgia vai dar tudo certo, que eu não vou perfurar a alça, essa cirurgia é limpa ou não? Ela é limpa, tá? E esse é o grande erro, porque por pegar uma alça, as pessoas acham que isso é manipulação de alça, não é. A gente trata, cirurgicamente falando, manipulação de alça como quando a gente abre a luta intestinal. Só o fato de pegar na alça por fora, ela estando íntegra, não é. A não ser que ela seja isquêmica, estrangulada, né, com a carinha assim de que já está sofrida, aí muda. Mas a princípio uma hernia inguinal eletiva, paciente bem, que você só vai devolver a alça para dentro da cavidade de novo, é cirurgia limpa. Tanto é que a gente coloca prótese. Bota tela. Pode colocar tela em cirurgia potencialmente contaminada? Não pode? Então a gente só coloca tela na hernia inguinal porque é uma cirurgia limpa, tá? E potencialmente contaminada. Cirurgias potencialmente contaminadas. Infiltração do trato intestinal, urinário e respiratório, mas sem contaminação significativa. Beleza. Exemplos? Bariátrica. Tráqueo. Colecistectomia. O que mais? Principalmente? Gastrete já é bariátrica. Gastrete. Ou gastroplastia. Próstata. Vamos pensar. Cesárea. Ginecológicas em geral, tá? Então são as cirurgias de trato digestivo, urinário e genital e respiratório eletivas. Assim a gente controla, tá? Você fez o preparo tudo bonitinho, você fez a antisepsia tudo bonitinho, mas é inerente àquele trato intestinal, aquele trato que você vai manipular, uma certa contaminação, por mais que você tente controlar. Então as minhas cirurgias da cabeça e pescoço, todas, por melhor que a gente faça, elas são potencialmente contaminadas. O que é boca? Parótida. E agora? Parótida, ó. Vou abrir aqui e o pescoço. Vou girar a parótida. Quem acha que é limpa, levanta a mão. Quem acha que é potencialmente, levanta a mão. É potencialmente, porque é glândula salivar. Glândula salivar tem o duto direto para a boca é suja, tá? Então é potencialmente. A tireoide não. A tireoide é uma glândula endócrina que não tem ligação com o trato respiratório nem digestivo direto, né? Então ela é limpa mesmo, tá? Biópsia, se for pele íntegra, é limpa. Se for uma biópsia de laringe ou for uma lesão que tem solução de continuidade, ela ulcerou na pele, aí ela já é potencialmente. Tá? Vasectomia ainda também? Vasectomia é o quê? Potencialmente? Potencialmente. Você mexeu lá no... Pera,
vasectomia, tudo diferente. Não é. É assim, é muito pequeno, tá, gente? É uma cirurgia de pequeno porte, anestesia local. Mas, querendo ou não, tem uma comunicação com um trato urinário potencialmente, tá? Contaminada aí, Lei? Cirurgias contaminadas. Contaminação por secreção e contato do trato intestinal, urinário ou respiratório. Feridas traumáticas por menos de 6 horas. Presença de processo inflamatório simples. Sepsia produtiva. Tá. Observe que desde a primeira ele vem falando cumprimento do princípio de antisepsia. É uma coisa muito importante. Aqui de novo ele falou, antisepsia mantiga. Uma cirurgia limpa. Se vem o cirurgião suando e pinga dentro do paciente, ela ainda é limpa? Vocês vão ver isso. Uma cirurgia limpa, que o interno contamina e não fala, ela ainda é limpa? Então a quebra de técnica da equipe ou a quebra de técnica de um instrumental que foi contaminado, ela quebra a cirurgia. Por mais que você fique quieto, sua consciência vai pesar e o paciente tem um potencial aumentado de risco de infecção. Então, apesar de a gente classificar ela como limpa, no transcorrer da cirurgia, se algo acontecer, inclusive, como ele falou ali, a gente vai fazer uma cirurgia de hérnia limpa e por algum motivo, por briga, na dissecção, perfurou, foi acidente de percurso, mas aí a partir de agora ela se transformou numa cirurgia contaminada e a gente tem que lidar com ela assim, tá? Então ela pode mudar no curso do negócio. Então, mexeu em trato digestivo ali na 2, mexia em trato gastrointestinal, né? Só que controlado, bonitinho, sem contaminação significativa. Até que parte do trato digestivo tem contaminação razoável e qual mais tem contaminação pesada? O número de bactérias do intestino delgado é o mesmo do grosso? O intestino grosso é infinitamente mais colonizado, né? Até pelas secreções, ó. O estômago tem bactéria? Tem, mas pouco, né? Por quê? Por conta da presença do ácido clorídrico. Então, e também tem as secreções pancreáticas. Então isso diminui o pH, diminui a colonização bacteriana. E aí, conforme a gente vai progredindo no intestino, inclusive esses líquidos vão se dissolvendo, vão sendo absorvidos, vão sendo tamponados, e aí a proliferação bacteriana ela aumenta também. Então, quando eu falo de cirurgia potencialmente contaminada, do estômago, do delgado, beleza. Do intestino grosso já é mais difícil da gente falar numa cirurgia potencialmente contaminada. Normalmente, intestino baixo, intestino grosso, mesmo eletiva, mesmo controlada, ela já entra aqui em contaminada. Tá? Agora, aquelas outras cirurgias de trato urinário, respiratório, que tenha inflamação, elas já vão ser consideradas contaminadas também, tá? Ou as de trauma com menos de 6 horas. Por que as feridas traumáticas com menos de 6 horas são consideradas contaminadas? Não, simplesmente porque você não teve todas aquelas técnicas, né? Professora, em relação a isso, como que eu vou falar 6 horas, padrão. A maioria fala 6 horas, tá? Então, por que ferida? E aí eu tô falando, pode ser uma facada na perna, tá? Pode ser o cara tava lá em Chupinguaia, serrando madeira e fez uma fratura exposta. Tem menos de 6 horas, é considerado contaminado, tá? Teve mais de 6 horas, ela já pulou para debaixo, já é infectado. Por quê? Porque na ferida traumática a gente não fez antisepsia, não fez, enfim, todos os cuidados cirúrgicos, tá? E por isso a ferida traumática, ela sempre é considerada, muito no mínimo, contaminada. Exemplos de cirurgias contaminadas. Pois é, a apendicite é a outra que eu adoro, depende. Não. Ela pode ser potencialmente contaminada. O apêndice pode ser uma cirurgia limpa? Apêndice pode ser considerado limpo, sim ou não? Se ele tiver falatório branco, tipo o apendicite chegou lá, o apêndice estava branquinho de vergonha, ela pode ser considerada uma cirurgia limpa? Por que não? Porque é trato gastrointestinal, acabou, você vai cortar, não vai? Só se você olhar pra ele e resolver sair. Não vou operar. Comigo tá errado, tá? Laparou branca, não tinha nada, não vou mexer não. Mas não, é muito difícil alguém entrar com apêndice e não fazer o apêndice nem que seja branco. Então, só pela manipulação do trato intestinal, e aqui sim a gente foi lá, cortou um pedacinho dele, potencialmente contaminado. Só que o apêndice você indica ela porque é uma apendicite.
que é inflamado, e aí vai estar em qual classificação? Contaminado. Presença de inflamação. Mas eu posso já, o próximo passo é ter um pulzinho não redor. Aí ela já é considerada infectada. Pus é infecção. Tá na dúvida, tem pus, é infecção. Ou, depois do pus, ela isquemia, necrose e perfura. Mas se teve pus, mesmo sem perfuração, já é infectada. Tá? Perfurou cavidade. Infectada. Por quê? Se perfurou, se é um abdômen agudo perfurativo, pode ter sido até traumático. Ela já cai direto no infectado. Por quê? Nem leva em consideração 6 horas. Porque caiu no corpo. Você não teve preparo pré-operatório, não tomou laxante, não fez antibiótico de indução uma hora antes, porque é traumático. E é traumático de tripla, não é qualquer traumático, é traumático que você pegou e furou e jogou por dentro da barriga. Por isso, perfuração de trato digestivo vai direto para o infectado. Mesmo sem ter dado tempo ainda de fazer pus. Tá? É um porém aí que a gente pula direto pro pior. Bom? Então, apêndice depende. Vesícula é outra cirurgia que acontece bastante. Colecisté. Qual é a classificação da colecisté? Depende. Vesícula vai ter vesículas e vesículas. A vesícula eletiva, que você vai lá no consultório, eu tô ficando empachado depois que eu como, dá uma dorzinha aqui, aí faz lá a ultrassom eletiva, tem pedra, você tem que operar. O paciente está bem, sem nada. Essa eletiva, essa vai para potencialmente contaminada. Você não tem colecistite aguda. Você tem colelitíase, não é colecistite. Teve colecistite, indicada a cirurgia na urgência, contaminada. E eu posso, inclusive, ter uma colecistite com pulso. E aí ela já é infectada, só que você só vai saber no intraoperatório. Aí, gente, como que a gente faz? Primeiro, foi apendicite, foi colecistite na urgência, que aí ela já é no mínimo contaminada. A gente faz antibiótico de indução, opera. Depois que operou, é que você vai decidir agora. Eu vou fazer antibiótico profilaxia ou antibiótico terapia? A antibiótico profilaxia, vocês me falaram que é aquela da indução uma hora antes, mas ela pode ser prorrogada um pouquinho mais? Até 48 horas. 24 a 48 horas. Pode ser prorrogada, não é que ela deve ser prorrogada, tá? Em que casos que eu posso prorrogar? É nessas que eu acho assim, olha, estava tudo inflamado, vamos manter um pouquinho mais? Estou falando infectado. A única que tem que fazer, porque toda cirurgia infectada, pulseira, presente, aí sim, antibiótico terapia. Aí a antibiótico terapia vai com tempo? No mínimo 7, né? Infecção é no mínimo 7, 10, 14 dias. Na cirurgia contaminada, toda a gente tiver presença de inflamação, ela vai ser classificada dentro da cirurgia contaminada? Inflamação já é contaminada. Mas cuidado, pus é infectada. Ah, é uma progressão da infecção. Pus tirar uma secreção também? Não, o pus, ele é resto celular oriundo da infecção, da proliferação bacteriana. Pus é necrose, ou seja, uma infecção que já está bem ruim, tá? Mais exemplos de contaminada, mais light. Então assim, ó, pensa trato digestivo, foi IT, foi agudo, foi urgência, ela provavelmente ela é no mínimo contaminada, mas só na cirurgia do intraoperatório que você vai saber se ela pode ser infectada, tá? Foi de trato digestivo, respiratório, urinário, eletiva, agendou uma próstata. Apêndice tem como agendar? Não. Mas eu posso fazer o apêndice, que pode ser só potencialmente, porque foi a lavra branca, foi não lembro de quem, mas chegou lá não era. Tudo bem, ele pode ser, mas a princípio a gente não indica apêndice assim. A vesícula é da urgência, no mínimo contaminado. É eletiva? Potencialmente, tá? Então depende se tem inflamação ou não. Bariátrica, a gente normalmente faz bariátrica na urgência? Nunca. Muito pelo contrário, bariátrica tem todo um preparo, né? E ela é de trato digestivo, só que é trato digestivo alto. Então, ela é potencialmente. Qual mais? Vamos lá, pensar mais. Cirurgias de rotina, vamos lá. Uma esterectomia. Ou mioma, eletiva. Potencialmente, tá? Esterectomia. Agora vamos para uma... Qual cirurgia mais aí?
Diferencial. A mineralotomia é uma cirurgia indicada para hipertrofia da língua. É transoral. Potencialmente. Se é elegível, não tem informação. Elegível, não tem informação. É potencialmente. Tá? Agora, drenagem de abscesso cervical profundo. Infectado. Drenagem de abscesso perineuriano. Drenagem de inquilima pleural. Drenagem de abscesso hepático. Hipertrofia oncológica. Drenagem de qualquer abscesso infectado, é pulseira, tá? Oncológico, depende do que é o câncer. É um câncer de pele com pele íntegra, cirurgia limpa. É um câncer de boca. Potencialmente, porém, eu posso ter infecção secundária em tumor, tá? Alguns tumores, principalmente, por exemplo, tumor ulcerado, que às vezes o câncer vai sair uma secreção necrótica. Mas é comum, e aí você fala, isso é pus, às vezes é necrose, mas é comum ter infecção secundária. Por isso que, no mínimo, potencialmente, quando ela tem solução de continuidade, tá? Derivação ventrículo-peritoneal. E aí, a DVE? Aí você vai falar assim, depende. Porque a DVE a mais comum que a gente conhece é a das crianças que nascem com hidrocefalia. É limpa? É porque está obstruído, foi uma obstrução congênita lá dos canalículos do ventrículo. Agora, foi uma DVE por conta de meningite. Meningite causa hidrocefalia porque a infecção obstrui lá os ductos de drenagem. Aí pode ser infectada, dependendo de como tiver lá o líquido, né? Pode estar o ventrículo repleto de pus. No caso de uma cirurgia de aneurisma, Aneurisma, vai lá, aneurisma, sangrou dentro da cabeça. Sangrou aneurisma por quê? Líquido pressórico. Sangrou dentro da cabeça. É limpa, é urgência, mas é limpa. Vamos, já que vocês começaram a ir para o outro lado. O paciente infartou. Hoje em dia, não vai para ponto safena de cara, vai para cateterismo, né? Com angioplastia. Primeiro a gente tem que botar um stent. É o quê? Não é nem cirurgia. Mas é o quê? É um procedimento cirúrgico. Limpa, tem que ser. Qualquer colocação de prótese, gente, qualquer colocação de prótese tem que ser em cirurgia limpa. Senão, começou errado. Então vai para as ortopedia. Pensa nas ortopédicas. Pensa nas ortopédicas. Todas as ortopédicas são limpas? Por que tem umas ortopédicas que eles colocam aquelas hastes internas, intramedulares, parafuso, placa? Por que tem outras que eles colocam aquele fixador externo horroroso? Porque nas que foi o fixador externo porque era uma fratura exposta. Porque era contaminado e eu não posso botar ácido em placa. E aí eles põem o fixador externo para estabilizar a fratura até que ela consolide. Se for uma fratura não exposta, aí ele vai fazer toda a técnica de asepsia, e aí ele pode já colocar uma haste, placa, parafuso e tudo mais, tá? Pode, eventualmente numa limpa você pode colocar fio de lixa, pode colocar alguma coisa que fique por fora, mas eles sempre vão tentar não fazer isso. Às vezes por falta de equipamento, material adequado, ele acaba optando por um fio externo. Beleza? Vamos continuar. Lembra um pouquinho aí, tá bom? Infectada, então, Presença de pus, vistas trituradas e feridas traumáticas por mais de 6 horas de produção. Os antibióticos apresentam de opção profilática terapêutica contra micro-organismos infectantes. No entanto, há risco de resistência bacteriana e subinfecções. No sentido de prevenir essa possibilidade, existem diretrizes para o uso correto de antibióticos na profilaxia e tratamento de infecções. O antibiótico escolhido deve relacionar com a flora bacteriana a ser pouco encontrável no sítio cirúrgico e que não se contrapõe ao sensibilidade bacteriológica identificada no hospital. pode continuar. Antibioticoprofilaxia. Não é necessário cirurgias duplas ou possivelmente determinadas, exceto em pacientes de alto risco de coma. Idade acima de 70 anos. Ó, isso é muito, muito, muito importante, gente. Enfia isso na cabeça de vocês. Vocês vão ver todo mundo fazendo errado. E não significa que seja certo. Só que vocês estão vendo outros médicos que vocês vão falar assim, pô, esse cara é foda pra caramba. Ele é o chefe, tá fazendo errado. Isso aqui
aqui é literatura, tá? Então enfia isso na cabeça de vocês, vai. Idade acima de 70 anos. Pega só um pouquinho. Não é necessário em cirurgias limpas. Precisa de antibiótico profilaxia para tireoide? Não preciso. Preciso de antibiótico profilaxia para cirurgia plástica? Não. Preciso de antibiótico profilaxia para cirurgia ortopédica não traumática? Não. Preciso de antibiótico profilaxia para... Eu não estou botando aqui as cirurgias com prótese e órtese, tá? É diferente. Estou falando de cirurgias limpas em pacientes que não são de alto risco, ou seja, essa classe aqui, essa galera que tá aqui. Quem operou? Levanta a mão aí. Operou o quê? Apêndice não conta. Fratura exposta ou fechada? Fechado. Limpa. Quem mais? Eu fiz massa limpa. Tá. Cirurgia limpa. Limpa. Aí você pega pesado, mas vai. Você fez acrodese? Fez acrodese. E o que mais? Qual é o outro cirurgia? Não é limpa. O que mais? Contenção. Gente, vocês são tudo bichados. Também ortopédica. Quem mais? Não. Então, assim, a princípio, a literatura está dizendo que para vocês que fizeram cirurgias limpas, não precisava de antibiótico. Nem da indução, tá? É isso que eu tô falando. Nem aquele antibiótico de indução de uma hora antes. Professora, já faz antibiótico na sua cirurgia? Faço. É certo, falando, porque lá ele obriga a gente a fazer certo. Lá tem mais infecção? Não precisa. Na verdade, é tão rotina que eu nem sei se o anestesista fez ou não. Quando eu pergunto, ele já fez. Eles só perguntam da gente quando é uma cirurgia que sai da rotina dele, quer antibiótico? Qual antibiótico quer? Tá? Mas as outras todas, eles nem perguntam mais. Quando você vê, já fez. Mas isso que está falando é inclusive para dose de indução anestésica. Continua. Então, idade. Idade acima de 70 anos, desnutridos e imunodeficientes, transplantados, rádio e quimioterapia, neoplasias malignas avançadas e hematopatia. Olha aí, a pessoa quase morrendo, né? Esse é o paciente de alto risco. Mas meu pai tem 56 anos. Você tem 56 não é idoso. Apesar de vocês acharem que não é. O que mais? Em urgências, os implantes de próteses e esplenectomias. Repete a última palavra. Esplenectomias. Esplenectomias. O que é uma esplenectomia? É retirada do baço. Por que a gente tira o baço? Trauma é um. Trauma é um. Ai, eu não sei se fala isso. Sequestro esplênico. Pacientes com doenças hematogênicas, anemias hemolíticas, que o baço começa a ficar muito grande, e é um dos motivos de anemia hemolítica, piora, faz isso. E por que eu tenho que fazer antibiótico no paciente que vai fazer esplené? Não só antibiótico, como vacinar ele. O baço, ele é como se fosse um grande macrófago. Então ele faz a captura de restos celulares e limpeza e muitos dos patógenos que são marcados lá com as citocinas, que são marcados lá com os anticorpos, né, com as opsoninas, ele sequestra. Então, a pessoa que não tem baço vive normal, porém a gente tem que dar uma caprichada. Eu vou ter que tirar um pouco dele para carregar para ser mais eficiente. A gente vai ter que fazer antibiótico e fazer vacinas, inclusive para germes encapsulados para ele, porque ele vai perder um pouco dessa defesa, tá? Quem mais está escrito aí? Espleneia, o que mais? Aí sim, as próteses e órteses. Então, válvula cardíaca, as placas no top, eu ponho placa na cara também, telas, estente, as coisas que a gente vai deixar no paciente, tá? Paciente imunodeprimido, quem é? Eu tomei corticoide 2 semanas, eu tava com crise de rinite. Isso aí é imunodeprimido? Não é. Desnutrido, a bichinha tá tão magrinha, coitada. Não, é desnutrido. Qual é o critério para eu dizer que uma pessoa tá tendo perda ponderal importante? Perda ponderal, o que é perda ponderal? Perda de peso o quê? Perda ponderal, você vai ver lá, paciente evolui com perda ponderal, sintomas B, já vê isso. Perda de peso importante por período de
classificado perda de peso, não é perda ponderal isso. Perda ponderal. Perda maior que 10% do peso em 6 meses ou maior que 5% do peso em 30 dias. Então você tem que saber o peso anterior, quanto tempo ele perdeu esse peso e calcular a porcentagem. Se foi mais que 5% do peso dele em 30 dias, perda ponderal importante. Ou 10% em 6 meses. Tá? Isso aí a gente usa para os pacientes oncológicos, pacientes que têm doenças consumptivas, tá? Que consomem. E para desnutrição, às vezes o paciente está desnutrido, aí tem que saber isso. Alguém continua lendo aí que eu estou sem. Você fez tratamento para ser diferente da idade, e usar a terapia e vai ter que Sim, sim. Antibiótico profilaxia é aquele antibiótico da indução anestésica, tá? Professor, é mais independente mesmo. 10 anos atrás eu tenho que fazer. Não, é a vigência dele. A pessoa teve sei lá, teve tuberculose 10 anos atrás, foi consumido, quase morreu, mas hoje tá boa, tá de boa, tá bem? Não. Na prática, faz pra todo mundo. É isso que eu tô falando, faz pra todo mundo. Mas tá errado. A literatura mostra pra quem precisa. Pra quem precisa é pra esses. Como que faz para tratar a infecção, por exemplo, o paciente teve uma infecção no dente esse ano? Abscesso cervical profundo. Isso. Aí, tipo, precisa ser muito rápido, no caso estiver descendo. Aí, eu não sei nem que cirurgia que faz tirar. Abscesso cervical, drenagem abscesso cervical. Aí, pra tratar isso aí, só toma antibiótico que faz isso? Tudo diagnóstico. A gente, ano que vem você vai ter uma aulinha só disso. É uma das cirurgias que eu mais gosto e é uma das coisas que mais mata e tem um monte de gente morrendo porque o pessoal não sabe tratar. Continua aí, por favor, pra gente andar, daí reclama. Valopatias cardíacas. Não é antibiótico profilaxia, deve ser iniciado, não é isso? Ah, desculpa, não terminamos. Tá, vai. Eugência, valopatias cardíacas, diabetes, obesidade, doenças vasculares graves. Alto risco de contaminação bacteriana, tanto de tráfego gastrointestinal ou respiratório. Então, gente, cirurgias limpas, apenas para essas pessoas deve ser feita antibiótico profilaxia, tá? E esse alto risco de contaminação bacteriana, na verdade, já entra na potencialmente contaminada, tá? Na contaminada e na infectada nem se fala, tá bom? Então só é para fazer antibiótico profilaxia da indução anestésica ou até 24 a 48 horas para essas criaturas. A antibiótico profilaxia deve ser iniciada 1 hora da cirurgia ou da indução anestésica. O espectro do antibiótico deve estar de acordo com a flora ou sensibilidade bacteriológica. A droga deve ter baixa toxicidade e a duração não deve ser de 48 horas. Quanto à antibiótico terapia, deve ser baseada na cultura e na determinação da sensibilidade bacteriana. As infecções pós-operatórias mais frequentes são no local cirúrgico, as urinárias e as respiratórias. As infecções da parede feitas operatórias podem se apresentar por celulites, abscessos e necrobioses. São tratadas com a remoção dos pontos e da secreção, devidamente tecidos desmineralizados e necróticos, lavagem de feridas com fosfarina e infectos. Antibióticos são necessários quando houver vírus sistêmico e situações celulites de pacientes avançados. Casos mais graves podem necessitar de uma terapia interfárica com tratamento adjuvante. As infecções urinárias estão presentes quando na... Um pouquinho. O que é celulite? celular. O que é celulite? É melhor falar agora, porque se escrever isso aqui na prova, cascudo. Calma, você falou. Tá? Porque tem gente que escreve na prova, né? Outra fala, é melhor falar agora. É um negócio aqui, ó, esquerda, tá aqui. Olha aí. A gente tá falando de infecção, tá? Não é dessa celulite que eu tô falando. Celulite na infecção é inflamação do tecido, infecção do tecido celular subcutâneo, tá? E abscesso. Na celulite é infecção. Infecção do tecido celular subcutâneo
o edema. O edema é aquilo. Sinais logísticos são a soma desses quatro. Sinais logísticos são essas quatro coisas juntas, tá? Todo o processo inflamatório tem sinais logísticos. Toda inflamação tem sinais logísticos, concorda? Pensa aí na inflamação que você tiver. Ó, às vezes eu tô brincando aqui na orelha, se é com alergia, causa de feridão, tem inchaço, dói, tem feridão, e seguinte, fica. É infecção? Não, é inflamação. A inflamação ela tem outras origens fora de infecciosa. Pode ser alérgica, pode ser, por exemplo, foi pra praia, foi ali com o balneário, tomou todas, dormiu no sol o dia inteiro, queimadura de segundo grau. É sinais logísticos? É sim. Se você pegar uma queimadura solar confundida, você vai ter rinite, você vai ter resposta própria para trabalho com trauma. É um trauma sim. Você vai estar edemaciado, hiperniado, com dor, independente. Isso é um trauma. Espinha tem infecção sempre associada. Até porque espinha já tem até o vizinho, né? Depois tem matéria. Vamos dar outro exemplo de sem infecção. Doenças autoimunes, como todas, alergias, corpo estranho, tá? Então eu posso ter sinais logísticos sem necessariamente ser causado por infecção. É isso que eu estou querendo dizer. Inflamação não é obrigatório ter infecção. E inflamação é de todos os quatro mais logísticos, tá? Por isso, em toda infecção eu tenho inflamação, verdade? Mas nem toda inflamação é infecciosa. E vocês até hoje, às vezes, usavam isso como sinônimo. Não é. Para eu ter infecção, tem que ter bicho. Tem que ter vírus, tem que ter bactéria, tem que ter fungo, tem que ter bicho. Senão não é infecção. Senão é só uma inflamação. Tá? E às vezes é difícil diferenciar um da outra. Às vezes a gente vai fazer biópsia. Cultura para tentar achar o vírus e não vai achar. E essa é a grande dificuldade da evidência clínica. Nós somos quase às vezes muito feios, parece infecção e até câncer. Tem muito câncer que simula uma inflamação ou infecção interna. Tá? Então, sinais logísticos é isso. Sempre vão estar presentes na infecção, mas não obrigatoriamente são sinais de infecção, tá bom? E a celulite é uma, então, infecção do tecido celular subcutâneo com tudo isso aqui. Não é isso aqui. Apesar disso aqui é um processo muito inflamatório do tecido celular subcutâneo, né? A celulite, que é o que as pessoas têm, certo? Ela é um inflamação. Por que ela apresenta essas características? Ela é uma inflamação, mas é assim, uma inflamação de tecido celular subcutâneo relacionado a coisas alérgicas. Não é essa celulite que eu estou falando é a celulite infecciosa. Tá? Essa celulite, aí vou pensar no furúnculo, que é algo mais perto de vocês, provavelmente todo mundo está com furúnculo na vida, né? O furúnculo é uma celulite. Não, vamos segurar. O que é abscesso? Pus. Abscesso é pus. Abscesso é uma coleção. Tem que usar o termo coleção para lembrar que é o que eu tenho que dizer. Coleção. O que é uma coleção? Não é coletivo português, essa coleção. É quando tem coleção é quando eu tenho a formação, para mim é o sinônimo é difícil explicar, né? É quando eu tenho a formação de um espaço completo de pus em algum lugar. Essa coleção ela pode existir num espaço pré-existente, por exemplo, no espaço pleural, e aí essa coleção tem um nome próprio, empiema pleural. Ela pode estar, por exemplo, no espaço pericárdico, e é um empiema pericárdico. Então, quando existem espaços verdadeiros, ela inclusive recebe o nome próprio de empiema. Empiema de vesícula, dentro da vesícula. Só que quando essa coleção, essa formação, essa bolinha de pus surge num espaço que não tinha uma estrutura anatômica pré-existente, como o exemplo que a colega estava dando, um abscesso cervical, começou com uma amidalite, aí formou o espaço profundo da amígdala, virou um abscesso periamidaliano, e em vez dele estourar para a via respiratória, via aérea, para a faringe, ele começou a descer pelos espaços cervicais. Esse espaço existia? Não, espaço virtual. E aí foi descendo, e foi no meio de ativos, mata. Isso é um abscesso cervical profundo. Tem a síndrome de Fourier, que é um abscesso inguinal.
proliferação bacteriana, normalmente o paciente imunodeprimido, diabético, ele tem alguma deficiência e uma infecção surge, vai para os tecidos solares cutâneos profundo, sabe aquele descobre de novo, bactérias comedoras de gente. Uma comedora de gente coisa linda, na verdade são pessoas imunodeprimidas. Tá? E aí há uma proliferação bacteriana, e se essa proliferação bacteriana forma luz dentro de algum espaço interno profundo, quando você vê com o exame, aquela bolinha, aquele pus ali, aquilo é coleção. Então, exame de imagem, vamos ter o Pedro, né? Sim. Ele ainda não usou o termo coleção. Aqui é uma coleção. Então, se preparem, que agora vocês vão falar coleção. Coleção, a gente usa para curso. Às vezes, em imagem, a gente usa o termo coleção mesmo sem saber qual é a substância que tem lá. Porque pode ser tóxico. Então, quando tem líquido em algum espaço profundo, que não era para estar lá, não é um espaço natural, aí você vai usar o termo de coleção. Na radiologia, você vai usar o termo de coleção, e aqui no termo de cirurgia, a gente também usa o termo de coleção. Pode ser, sim, uma coleção, e aí o Pedro, através da densidade da imagem, ele vai sugerir para mim, olha, eu acho que é uma coleção de pulso. Eu acho que é um hematoma, é uma coleção? É. Um seroma, é uma coleção? É. Tá? Então, coleção é um termo genérico para onde juntou líquido, onde não deveria ter. E a radiologia, a tomografia e até a ultrassom consegue sugerir para a gente, de acordo com a densidade desse líquido, o que poderia ser. Então ele consegue às vezes dizer, olha, parece sangue, parece cisto, parece pus. Só não é coleção para A. Quando é A, tem nome próprio. Qual o nome próprio para A no espaço que não deveria ter? Não tem nome, só mudou o enfisema. Enfisema subcutâneo. Tá? Enfisema para faringe, para cardial. Ar não deveria ter. Mas é a mesma coisa. O conceito de ar fora de onde deveria estar aquele enfisema é a mesma coisa para a coleção de líquido. Tá? Então, coleção é uma formação líquida em algum espaço não tirante. Quando é infeccioso, muito provavelmente esse líquido vai ser pus. Tá bom? Então, o que é abscesso? É uma coleção purulenta em algum lugar que não tinha espaço resistente. Um abscesso pleural, eu posso falar abscesso pleural? É, posso. Mas como ele tem nome próprio, ele não pleural, são sinônimos, tá? E tem e. Estou só introduzindo o quarto ano. Professora, a senhora fala assim que o abscesso é uma coleção ou nem um local público? Não. Abscesso é uma coleção do local público. Mas existe um local que seria considerado público? Não. Em lugar nenhum usa normal. Então qualquer lugar que aparecer Vai ser patológico. vai ser Vai ser, só não é acesso em locais específicos onde existe. Se eu for aqui, ó, o amarelo, quando eu abrir a vitória, existe um espaço legal? Existe. Se a gente jogar aqui, se eu pegar uma agulha e jogar azul de retileno aqui no espaço menor dela, vai ficar lá. Então, só porque esse espaço existe, se formar coisa ali dentro, ele não tem minha pleural. Se eu for dentro do fígado dela e jogar aqui, ó, 20 ml de qualquer coisa, vai ser emema, não, porque o fígado era faringe, né, era homogêneo. Quando eu joguei, aquele espaço não existia. Abscesso é fácil. Agora, se eu for na vesícula, que é onde eu jogar essa mesma coisa dentro da vesícula, emema. Calma, esse é o emema de vesícula. Tá? Mas abscesso eu tenho que falar para vocês. O que é abscesso? É por isso, não deveria ser. Um forúnculo pode ser uma celulite. Aliás, quando você vê um forúnculo que dá pra ver e estourar, ele já é abscesso. Só que antes dele se tornar um abscesso, ele era celulite. Aquilo do exame físico que vocês intrinsecamente já sabem, é ver se está maduro. O que é o está maduro? É saber se a celulite já tem um abscesso. Tá? Adianta escrever uma celulite, não vai sair nada, vai sair só um resultado inflamatório, porque ele não formou uma coleção. A partir do momento que ele coletar, aí ele vai drenar, porque é um abscesso. Um forúnculo é um pequeno abscesso
aqui é superficial, vai acontecer. Só que quando é um abscesso mais profundo, dificilmente isso vai acontecer na superfície. O problema é que se isso não acontece na superfície, vai progredir para áreas nobres e pode matar. E por isso que a gente não deixa, assim como a gente deixa a espinha progredir, a gente não pode deixar um abscesso profundo progredir, senão vai matar a criança. Tá? Entendido coleção, entendido que é abscesso, todo abscesso foi um celulite, concorda? Mas nem toda celulite é um abscesso. E por isso a forma de tratar delas é diferente. Quando eu diagnostico uma celulite, qual é o tratamento? A celulite vai ter epidemia, vai ter abaulamento, vai estar envenenado, vai ter dor, vai estar inflamado. E aí o tratamento é? Isso é infecção? Então eu vou tratar com antibiótico. Posso dar anti-inflamatório? Posso, nem preciso, mas pode. Sintomático, né? É esse o momento de tratar essa infecção. Se eu não tratar, ela vai virar um abscesso. Se tornando um abscesso, qual é o tratamento? Drenagem segura. Lembrem-se disso, foi a frase que eu escutei do meu professor que era técnico, que eu transmito a vocês, que é a frase mais verdadeira do mundo e que os meus alunos estavam voltando falando dela. Você pode não saber o que é, não sei o que fazer, isso existe. Abscesso drenado. Abscesso curado. Lembra disso? Ou seja, se você drenar um abscesso e esse é o antibiótico, vai demorar para tratar, mas a criatura não vai morrer. O inverso não é verdadeiro. Se você der antibiótico, o melhor que seja, botar o paciente na UTI, fazer orações fervorosas, mas não drenar, não vai resolver. Por quê? O abscesso é repleto de bactérias e tudo. Quando você faz uma tomografia do abscesso, com contraste, não há realce dentro do meio do abscesso. O antibiótico não penetra no abscesso. Por isso você precisa ir lá, meter a faca, lavar, desligar, tirar o serviço se tiver, colocar dreno para continuar saindo da infecção. Por que na superfície do abscesso, por que a espinha vai dentro? Porque ela drena espontaneamente. Porque ela sai. Como é profundo, se você não criar esse orifício de saída do abscesso, ele vai procurar outro lugar. O abscesso, a infecção, ela vai do lugar com maior pressão com menor pressão. Se está mais fácil para ela secar por fora, se ela vai secar. Então a gente precisa facilitar a saída dela por bactéria, da garganta, que seja. Precisa facilitar a saída. E por isso, o abscesso drenado é o abscesso curado. Do antibiótico também? Claro. Mas vai ter prova de residência. E foi prova de internato, não foi eu que fiz. Uma questão assim. O que é prioridade para um paciente com uma infecção de ferida operatória? Porque vocês acabaram de ler. Acabaram de ler aqui, falar, lê aí a última frase do cerebro. Caso mais grave, pode necessitar de auxiliar primária na trajetória. Uma frase Antes, né? Ó, são tratadas com uma remoção dos infecções da parede, ou seja, as de ferida operatória, pode sim apresentar como celulite, abscessos ou necrobiose, seria a necrobiose mesmo da ferida. Elas são tratadas com a remoção dos pontos e da secreção, debridamento dos resíduos devitalizados e necróticos, lavagem da ferida com solução salina e anséptica. Alguém leu o antibiótico? Então a literatura fala isso. Infecção de parede, eu estou falando de cavidade. Infecção de ferida operatória, o tratamento é abrir, lavar e drenar. Não é antibiótico. E lá no Sala Amor, hiperemia, secreção de ferida operatória, a gente não pode botar antibiótico. E a gente já tem que colocar e assistir, porque ele está certo. É abrir o ponto do quê? É abrir a saída, a orientação dessa infecção, que é a princípio é superficial. Infecção de ferida operatória é superficial. E drenar, e lavar, todo dia. Só vai fazer antibiótico se isso não melhorar, ou se tiver mais clínicos de pior infecciosa. Se for infecção superficial da ferida local, esse é o tratamento. É isso que vocês vão ver por aí, é isso que vocês vão aprender? Não, não é. Mas é isso que é o certo, tá bom?
onde tem mais efeito, ou uma hepatite medicamentosa. Trabalhei tudo 5 dias, estava bandeirada, eu só tô de escola. Eu nunca tinha coloca e vai ficar 5 dias. Você vai ser errado, entende? A gente aprende errado em química, isso na nossa cabeça é muito certo. Isso é errado. Mas é errado, não é isso que eu tô falando. Infelizmente, é assim, é na cabeça dele. Ah, mas é porque o setor, quando o professor essa determinação dele, foi uma briga colossal. Teve muitas pessoas que foram demitidas ou se demitiram por conta dessa briga. Hoje, depois de 10 anos de hospital de amor ou mais, os cirurgiões já não brigam mais. Se o cirurgião chegar e brigar, por isso ele vai pedir automaticamente. Você tem que ter isso, não só já. O hospital de amor tem mais infecção que os outros lugares? Não.